Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Maurício, faço parte do primeiro ano A do Colégio Isaac Newton e hoje eu vou fazer uma resenha crítica sobre o livro A Revolução dos Bichos, tá certo pessoal? Bom, A Revolução dos Bichos foi escrita por George Orwell, que foi um escritor inglês muito importante no século XX, tá certo? A Revolução dos Bichos foi publicada em 1945 e é um livro que faz uma crítica política, é um livro sobre uma fábula política, né? Porque os seus personagens, eles são animais, eles são tratados como uma historinha, mas essa historinha representa acontecimentos reais, principalmente a Revolução Russa de 1917, tá certo, pessoal? E também fala sobre o surgimento do regime soviético. George Orwell utilizou os animais para criticar os governos autoritários daquela época e também a mostrar como o poder pode corromper aqueles que estão exercendo, certo? Bom, a narrativa ela se inicia na Granja do Solar, onde aqueles animais que estavam lá viviam explorados pelo fazendeiro Sr. Jones. Bom, os animais inspirados pelos ideais do Porco Major organizaram uma revolução para conquistar liberdade e igualdade ali dentro da Granja do Solar, certo? Após eles expulsarem o fazendeiro Sr. Jones, eles começaram a administrar a fazenda sozinhos, e eles acreditavam que todos deveriam ter os mesmos direitos. Os porcos Napoleão e Bola de Neve assumiram a liderança. Só que, depois de algumas divergências, Napoleão expulsou o Bola de Neve utilizando cães treinados por ele. A partir desse momento, o Napoleão começou a governar sozinho e o poder acabou se concentrando cada vez mais nele, tá certo? Bom, com o tempo, Napoleão ele modifica as regras da fazenda. Ele acaba concedendo privilégios maiores aos porcos e ele utiliza um porco chamado Garganta para convencer os outros animais de que tudo está melhorando, mesmo que isso não fosse verdade, certo? Bom, ao final da história, os porcos passam a agir exatamente como os antigos humanos. Aquela famosa frase que é dita no livro, todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros, resume a principal crítica do livro. Quando não existe um controle sobre o poder exercido, os líderes que estão exercendo esse poder podem acabar abandonando seus ideais, tornando-se tão opressores quanto aqueles que os substituíram, tá certo? Entre os personagens principais deste livro está o Napoleão, que é um porco que assume o comando da fazenda após a Revolução. Ele é autoritário, ele é ambicioso e ele concentra todo o poder em suas mãos. Ele usa basicamente o medo para controlar os outros animais e eles representam líderes ditatoriais da época da União Soviética. Bom, o Bola de Neve também é um porco e é um dos líderes da Revolução. Ele é inteligente, ele é idealista e ele é inovador. Ele busca melhorar a vida na fazenda por meio de projetos e planejamento, mas ele acaba sendo expulso por Napoleão. Já o Sansão é um cavalo forte, trabalhador e extremamente leal. Ele acredita que o esforço e a obediência vão resolver todos os problemas, tornando-se um símbolo da classe trabalhadora que era explorada naquela época. Então a gente pode ver que todos os personagens eles meio que relembram aos tempos da Revolução Francesa, da criação da União Soviética, tá certo? Bom, nós temos também o Garganta. Ele é um porco responsável pela comunicação do governo de Napoleão. Ele manipulava as informações, distorcia os fatos e convencia os animais de que todas as decisões dos líderes, do Bola de Neve e do Napoleão eram corretas, representando a propaganda política. Tínhamos o Benjamin. Benjamin ele era um burro inteligente, ele era experiente e ele era cético também. Ele percebia as injustiças e a manipulação que ocorriam na fazenda, mas ele nunca tomava uma atitude para mudar a situação. Bom, o Benjamin simbolizava aqueles que reconhecem os problemas, mas que permanecem passivos. Bom, agora que já falamos um pouco sobre o livro, já retomamos alguns pontos antigos, a gente vai falar agora sobre o julgamento de Napoleão. Bom, eu, como juiz dessa história, preciso responder a seguinte pergunta. Napoleão foi fiel aos ideais da Revolução dos Bichos? Depois da gente analisar um pouco e ouvir um pouco sobre o livro, a gente pode tomar
a conclusão de que não, ele não foi. Eu concluo que ele não foi fiel aos ideais. Porque no início da Revolução, os animais queriam liberdade, eles queriam igualdade e eles queriam melhores condições de vida para todos. O objetivo era acabar com a exploração dos humanos, construir uma sociedade justa ali entre os animais. Mas depois de assumir o poder, o Napoleão passou a agir de uma forma totalmente diferente desses princípios que ele mesmo, juntamente com Bola de Neve, havia instituído. Então, a primeira prova disso tudo foi que ele expulsou Bola de Neve utilizando a força, em vez de resolver os conflitos que ali haviam por meio do diálogo. Ele eliminou seu principal adversário político, que antes era seu aliado, e passou a governar sozinho. Outra prova de que Napoleão não é inocente é a manipulação das informações. Também houve a alteração das leis da fazenda. Eles tinham lá os 7 mandamentos que eram criados para garantir a igualdade dentre todos os animais. Mas esses 7 mandamentos foram modificados, sabe? Aos poucos para beneficiar os porcos. Isso demonstra que Napoleão utilizava as regras conforme os seus próprios interesses. Bom, o caso de Sansão é uma prova importante também. Ele trabalhou durante a vida toda, acreditando na revolução e repetindo a frase: trabalharei mais ainda. Quando ele ficou velho e doente, Napoleão prometeu ajudar ele, mas na realidade, ele vendeu Sansão para um matadouro e utilizou o dinheiro para comprar bebidas. Essa atitude demonstra completa falta de respeito pelos animais que sustentaram a revolução. Até porque Sansão foi um dos principais para a revolução. Ele era o maior trabalhador ali da revolução. Mesmo assim, existem argumentos que poderiam ser utilizados na defesa de Napoleão. Se eu fosse um advogado de defesa, eu poderia afirmar que ele manteve a fazenda organizada. Ele aumentou a produção em alguns momentos, protegendo os animais contra possíveis ataques externos. E também tomou decisões difíceis, acreditando que eram necessárias para manter a estabilidade do governo. Também seria possível argumentar que governar uma comunidade inteira exige uma autoridade e que também exige algumas medidas rígidas, mas precisava de tudo isso. Portanto, como juiz, a minha decisão é condená-lo. Ele traiu todos os princípios que deram origem à revolução e os princípios que ele mesmo e o Bola de Neve criaram e idealizaram. Ou seja, em vez dele construir uma sociedade baseada na igualdade que eles mesmos pregavam, eles criaram um regime autoritário, concentraram todo o poder nas mãos deles e perseguiram opositores. Napoleão foi o que mais fez isso, foi o que mais concentrou o poder nas mãos e foi o que mais perseguiu seus opositores. Ele manipulou as informações e explorou os trabalhadores, assim como Sansão, e transformou os porcos em uma nova classe dominante, que, coincidentemente, era sua classe. Então, a principal mensagem deixada por George Orwell é que todo e qualquer governo pode se tornar opressor, quando o poder fica concentrado nas mãos das pessoas e quando a população deixa de questionar os seus limites. Então, por esse motivo, eu considero que Napoleão é culpado por abandonar completamente os ideais da Revolução dos Bichos e por transformar uma luta que ele mesmo iniciou por liberdade em um novo sistema de opressão que ele mesmo acabou exercendo. Bom, pessoal, essa foi a resenha crítica do livro A Revolução dos Bichos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam compartilhar esse vídeo e aproveitar muito para aprender mais sobre livros, tá certo? Muito obrigado, tchau, tchau.